Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando vocês voam, a aeromoça diz: atenção, passageiros, esperamos turbulência à frente. Para sua segurança, por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos de segurança. Certifique-se que o cinto de segurança esteja bem apertado e permaneça sentado até que o sinal do cinto de segurança seja desligado. Obrigado pela sua cooperação. Irmãos, no mundo em que vivemos hoje em dia, a turbulência está à frente. Para dizer o mínimo, as coisas vão ficar muito turbulentas. Existe hoje em dia uma confluência enorme de eventos sem precedentes. A tecnologia tem estado revolucionando o mundo, seja por computadores, seja por telemóveis, seja pela internet, seja pela inteligência artificial. As coisas nunca foram como é hoje. Por outro lado, a nossa cadeia alimentar está mudando para pior. Estamos a fazer comidas pré-fabricadas que não são boas para a nossa saúde e por isso encontramos uma série de doenças crónicas, como diabetes, como doenças cardíacas, câncer e outras. E além disso, estes stresses e estas pressões que as pessoas se encontram estão a causar situações de saúde mental a um nível enorme, de ansiedade, de depressão e de muitos outros transtornos. E depois temos, além disso, a crise de opioides e outras drogas. Mas não devemos esquecer que há vários valores religiosos que estão a ser confrontados pelos valores da sociedade corrente. Ataques à proteção dos bebés no ventre da mãe, através de aborto, direitos das mulheres que estão a causar grandes crises no mundo e valores que estão completamente decadentes no âmbito de relacionamentos e atividades sexuais. E, irmãos, nem mencionei acerca da situação financeira em que nos encontramos. Estamos fazendo face às despesas que cada vez, de dia a dia, são maiores por causa de inflação enorme, enormíssima. E não é só no Brasil, ou em Angola, ou em Portugal, é no mundo inteiro. A situação política está a mudar enormemente. Vemos conexões entre a Rússia e a Coreia do Norte e amizades com a China e com o Irão, que estão a causar mudanças grandes no sistema político mundial. Por outro lado, vemos uma mudança mais e mais para as direitas na Europa e nos governos europeus. E o nosso clima. Não devemos esquecer o clima, que em muitos lugares tem ficado extremamente quente durante os últimos anos. Tem havido chuvas e tempestades como nunca
anteriormente, como vimos nas áreas no sul do Brasil. Irmãos, finalmente vemos guerras e rumores de guerras. Estamos a ver os sinais dos tempos, estamos a ver as turbulências à frente. Estamos preparados para essas turbulências. Estamos apertando o cinto de segurança nestes dias e sabemos realmente qual é a nossa verdadeira segurança espiritual? Queridos irmãos, hoje quero relembrar a vocês de alguns pontos simples que precisamos de manter em mente, porque estamos a caminho de grandes turbulências mundiais muito brevemente. Muito brevemente. Irmãos, quem sabe se para tal tempo como este é que você foi chamado e está sendo selecionado para uma posição importante no mundo vindouro, no milénio, debaixo da governância do governo de Jesus Cristo, dentro do reino de Deus, a reinar sobre os cidadãos humanos que estarão vivendo ainda na terra. O problema, irmãos, é muitas vezes nós não entendemos o que se passa, porque a história do mundo tem andado há milhares de anos e nós aparecemos aqui por um período breve, sim, 50, 70, alguns 90 anos, mas aparecemos por um período breve. E é como que ir a um cinema, ver um filme e assentar-se dentro desse cinema por 5 minutos durante o meio do filme e não entendemos nem o princípio nem o fim. E por isso é importante termos o entendimento de uma visão do que é esta cena toda, do que está acontecendo. Porque nós somos uma pequena parte de uma guerra enorme para lá da nossa vida. Pequena, neste mundo físico. E por isso estamos a ser parte desta batalha das idades. Uma batalha enorme e que está se aproximando da crise do fim. E estes são estes tempos turbulentos da crise do fim. Vejamos então esta história muito brevemente para dar um resumo breve de onde é que estamos nesta história. Vamos então rolar para trás o início do filme e ver algumas coisas muito brevemente na Bíblia do que é esta história. E vamos começar no princípio. E o princípio é em João, capítulo 1, versículo 1. Porque diz, no princípio era, isto é, já existia o verbo. E sim, e vemos que no versículo 14, quando diz que o verbo está a falar de Jesus Cristo, porque o verbo se fez carne. Por isso diz, no princípio era, já existia o verbo, já era. E o verbo estava com o Deus, com o Pai. Os dois estavam juntos, um com o outro. Não é que estava dentro de Deus, mas é que estava um com o outro. Tinham um relacionamento como dois seres eternos. E o verbo era Deus. O verbo
era do mesmo género de ser que Deus Pai é. Era do mesmo género de ser. E o Verbo estava no princípio, como lemos no versículo 1 a 2, com Deus. Sim, este relacionamento, e os dois estavam ali quando começou, digamos assim, este processo de criação e desta história toda. Na analogia do filme, é quando o filme começou. Os dois já existiam, estavam um com o outro, e ambos, o Verbo e Deus, eram do mesmo género de seres, Deus. E depois diz, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo. O Pai deu a instrução, deu o comando, e o Verbo executou o comando e fez todas as coisas. E sem Ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Que inclui os anjos, foram feitos, foram criados, os céus e a terra. E sim, vemos em Jó, capítulo 38, Jó, capítulo 38, vemos que, começando do versículo 4, vemos onde estavas tu quando eu fundava a terra. Está aqui Deus a falar a Jó. Faz-me saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. Agora acabamos de ler em João, foi Jesus Cristo quem fez isso, foi Jesus Cristo que criou isto tudo através da instrução do Pai. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Como é que a Terra, o planeta, está aqui no meio do ar? Quem é que estabeleceu isto? E depois aqui diz assim no versículo 7. No versículo 7. Quando as estrelas da alva, isto é, os anjos, juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Quando Deus, através de Jesus Cristo, criou tudo o físico que vemos hoje em dia, os anjos já tinham sido criados, também por Jesus Cristo, debaixo da instrução do Pai, e os anjos cantaram e jubilaram de alegria e disseram, mas que beleza, mas que coisa tão linda, que coisa tão maravilhosa. E então, nesse período, havia, digamos assim, um governo universal, intergaláctico, digamos assim. Um governo de Deus. Mas esse governo de Deus não era uma garantia de que os seus cidadãos, neste caso, eram os anjos, fossem perfeitos, porque eles também tinham arbítrio livre. E depois vê-se em Ezequiel, capítulo 28, vê-se que um desses, o que cobria, que sabemos que é o que veio a ser conhecido hoje em dia como Satanás, se tornou descontente. Queria mais. Não estava grato pelo que tinha e quis ter mais poder. Teve inveja. Vejamos então Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 12, da parte final. E diz assim, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus criou este ser angélico, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Digamos assim, ele era o pináculo da criação de Deus, de um ser lindíssimo, espiritíssimo, muito inteligente. E diz, estiveste no Éden, neste Éden, que era um Éden espiritual, onde Deus criou tudo. Jardim de Deus. E de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardónia, topázio, diamante,
turquesa, ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti te se faziam os teus tambores e os teus pífaros. A não ser que tinha grande capacidade musical. E diz assim, no dia em que foste criado, foram preparados. Sim, este anjo foi criado. Este anjo muito sábio e muito perfeito em formosura, foi criado por Jesus Cristo debaixo da instrução do Pai. Porque tudo foi feito por Ele. E nada do que foi criado não foi criado a não ser por Ele. E diz aqui, Ele foi criado. Versículo 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir o trono de Deus. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Deus o criou perfeito, mas com arbítrio livre. E ele não estava contente, não estava satisfeito. Quis ter mais poder. Se tornou soberbo e cheio de inveja e pensou que era grande cabeça, super inteligente, e agora queria ser mais do que lhe foi dado. E por isso, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta soberba, esta falta de gratidão, causou a ele pecar. E por isso, então, na multiplicação do teu comércio, começou estes negócios, digamos assim, políticos, de convencer outros anjos de que ele e os seus outros anjos não lhes tinha sido dado uma benção como deviam ter. E por isso começou esta negociata, esta conversa, como o vendedor vende pelo que fala. E por isso, no seu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Ficou invejoso, ficou violento e pecou. E por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz parecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Foi tirado dessa posição. E ele então, vê-se aqui, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para olharem para ti. Então ele foi atirado para a terra. Houve, digamos assim, uma guerra intergaláctica espiritual e ele foi atirado para a terra. Em Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. Lemos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus Cristo viu Satanás cair do céu neste período antes da criação do homem, da humanidade. Sim, quando Deus criou os céus e a terra, mas antes da criação da humanidade. Deus viu Jesus Cristo, que é Deus, que é do género ser Deus, como o Pai é do género ser Deus, e os dois são um. Porquê? Porque estão unidos
em pensamento, em propósito, são um, como um marido e uma mulher devem ser um, num bom matrimónio. E então, Jesus Cristo disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Isso também é descrito em Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Este anjo que devia trazer luz caiu. Como foste cortado por terra, tu que habilitavas as nações. Foi cortado, foi enviado, caiu nesta batalha. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Começou a pensar dele como uma pessoa maior, um ser maior do que ele era. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isto é este abismo, digamos, como uma sepultura, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Por isso, ele foi atirado para a terra. E vemos quando isso aconteceu, em Apocalipse, capítulo 12, descreve este evento, em Apocalipse, capítulo 12, descreve este evento no versículo 3 e 4. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quando ele caiu, ele tinha convencido, através deste comércio, desta conversa de vendedor, convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. Esses terços dos anjos são hoje conhecidos como demónios. E por isso vemos que ele foi atirado para a terra e então houve uma destruição na terra. A terra que Deus tinha criado ficou devastada, como, por exemplo, uma noite nuclear. Tudo completamente escuro, cheio de impureza e escuridão, cheio de trevas na terra. Então, continuamos agora aqui em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, está aqui a criação física. Porque lemos em João, capítulo 1, que o Pai e o Filho já existiam antes da criação, antes do princípio. E vê-se aqui no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, Deus, Elohim, os dois seres, o Pai e o Filho. Sim, foi o Filho que fez, debaixo da instrução do Pai. Por isso, criou os céus e a terra. Sim, criou. E os anjos observaram isto e disseram, mas que lindeza, mas que beleza. Mas depois vimos que Satanás teve uma rebelião e que convenceu 1/3 dos anjos a seguir a ele. E 1/3 dos anjos foram atirados para a terra, de maneira que a terra então se tornou sem forma e vazia. No versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Depois disso, a terra não ficou. A terra então era dessa forma. Não era dessa forma quando foi criada, porque quando foi criada os anjos disseram, mas que coisa linda, mas que beleza. Mas agora, depois da rebelião deles, a terra agora era
sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E depois de um certo período, anos, milhares de anos, bilhões de anos, não sabemos, Deus, através do seu poder, do poder de Deus, que é o Espírito de Deus, Deus usou o seu Espírito para mover sobre a face das águas e, através do seu poder, recriou ou reformou ou reembelezou a terra durante esse período de 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou. E por isso é importante nós entendermos esta história, porque, como eu disse, é como nós estamos aqui, nascemos no meio dessa história do mundo e não entendemos o princípio deste filme, do início da história e como as coisas se desenrolaram até agora. E depois a Bíblia descreve a história da humanidade, certos pontos principais, até chegamos ao dia de hoje. Irmãos, hoje em dia estamos numa situação que estamos aproximando a um tempo do fim. Ao tempo do fim. Em que, através desta tecnologia, através destas mudanças e capacidades humanas, que Satanás está a encorajar os seres humanos, com estes poderes, bombas atómicas e possibilidades disso tudo, criar uma guerra enorme. E por isso vê-se que vai haver uma segunda guerra entre Satanás e Deus. E isso está descrito em Apocalipse, capítulo 12, um bocadinho mais adiante, de onde lemos há bocado. Então, em Apocalipse, capítulo 12, começando no versículo 7, vê-se que vai haver, ao tempo do fim, outra batalha no céu, uma segunda batalha, mesmo ao tempo do fim. E diz: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quando Deus diz: chega, basta, a iniquidade na terra está tão terrível que agora isto tem que parar. Porque Satanás é o Deus deste mundo. Porque Deus permite Satanás ser o Deus deste mundo. Porque essa foi, digamos assim, a responsabilidade que Deus tinha dado a Satanás inicialmente. Mas ele teve esta rebelião e quis ser mais do que tinha sido dado a ele. Não manteve o seu domínio, quis ir para lá ou para além do seu domínio. E então, por isso houve estes problemas. E ele ainda tem acesso ao céu, como lê na história de Jó. Ele ainda tem acesso ao céu. Mas vai chegar este período, como lemos em Apocalipse 12, começando no versículo 7, que então ele vai haver uma nova guerra, em que Deus diz: chega, basta, e diz a Miguel, diz Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz a Miguel, para batalhar contra o dragão. E por isso eles batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Houve esta guerra do dragão, isto é, de Satanás e dos seus demónios, contra Miguel e os seus anjos, os anjos que estavam neste exército de Miguel. Mas Satanás e os demónios não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A partir desse momento, quando perderam esta guerra, foram atirados para a terra. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, isto é, os demónios, foram lançados com ele. Chegou ao ponto de foram expulsos do céu. Não vêm mais para o céu.
E então, nesse momento, Satanás sabe que os dias deles estão praticamente no fim. Diz aqui, eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Quer dizer, já não tem mais acesso ao céu para nos acusar. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós, como cristãos, vencemos Satanás também através de nos mantermos fiéis, e nos arrependermos e sermos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E às vezes muitos dos cristãos tiveram que ser mortos e então não amaram as suas vidas até à morte. Carregaram a cruz deles. Que cruz fosse, as dificuldades que tiveram na vida e que têm na vida, e se necessário, até à morte. Versículo 12, por isso alegrai-vos vós, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu isto, foi lançado à terra, perseguiu a igreja, a mulher. E por isso vemos aqui um período de perseguição, o que nós chamamos a grande tribulação. Vê-se este período da grande tribulação. E por isso, irmãos, o primeiro ponto é que Deus tem um grande plano. Satanás vai ser destruído e nós vamos reinar com Jesus Cristo. Nós estamos a ser preparados para esta posição. E por isso a pergunta que foi feita a Esther, que diz, quem sabe-se para tal tempo como este? Queridos irmãos, vocês estão a ser chamados para tal tempo como este, para serem treinados a governar com Jesus Cristo neste mundo vindouro. E por isso, quando sabemos que esta grande turbulência vem, será esta grande tribulação e estes dias terríveis, temos que apertar os cintos e estar prontos e estar perto de Deus. E por isso, o primeiro ponto que eu quis mencionar hoje é para vocês entenderem esta história, digamos assim, este filme desde o início, para verem a nossa posição, aonde nos encontramos no meio deste filme. E agora vamos ver porque é que Deus está zangado. Porque é que Deus está zangado com a humanidade, com os seres humanos? Porquê? Porque vejam aqui em Oséias, capítulo 4, Oséias, capítulo 4, versículos 17 e 18. Oséias, capítulo 4, versículos 17 e 18. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o, a sua bebida se foi. Lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Está falando aqui profeticamente à nação de Efraim, uma das tribos de Israel. Mas hoje em dia, irmãos, neste mundo, todas as nações, porque a boa nova do reino de Deus, através de Jesus Cristo, foi agora para os gentios, não só para os judeus e para os israelitas, agora para todo o mundo. E então esta profecia aqui específica a Efraim é aplicável agora
a todas as nações. Todas as nações estão entregues a ídolos, a idolatria. E a sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria. Irmãos, é o mundo hoje em dia. As pessoas estão lançadas à luxúria. Continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Irmãos, quando vemos os governantes de qualquer nação, seja dos Estados Unidos, é uma vergonha. É uma vergonha. No Brasil, em Angola, seja onde for, é uma vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Um dia vão ver que o que estão a fazer é uma completa vergonha. E Deus não está contente com isso. E por isso dias difíceis virão, turbulência virão, vai haver uma grande tribulação para acordar o mundo. Vai haver uma grande tribulação. Vejam em Oséias, capítulo 5, versículo 4 a 7. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Sim, não querem mudar as suas ações para voltarem a Deus. Continuam a dizer asneiras. Porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Das mentiras e as prostituições políticas vergonhosas. E não conhecem a Deus. Não se arrependem. A soberba de Israel, destes governantes, seja que país seja, testificará no seu rosto. Israel e Efraim, e o Brasil, e Angola, e Moçambique, e outros países cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Vai haver um dia que Israel e Efraim vão cair. Ora, especificamente está aqui a falar das nações israelitas. Isto é, as nações de fala inglesa, assim como Judá, que é os judeus. Versículo 6. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Vão às suas igrejas pedir e orar a Deus, mas não vão ver Deus lá, porque Deus não vai responder a eles. Vai chegar a um ponto que as orações deles serão em vão. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Algumas traduções dizem, geraram filhos pagãos. Irmãos, é o que se vê hoje em dia. As crianças, a juventude, está mesmo desobediente ao extremo. Desobediente ao extremo. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Num só mês. Porque vemos que Satanás vai estar nesta ira, foi tirado para a terra, e num único mês as nações de fala inglesa e israelitas, judaicas, vão cair. Queridos irmãos, não vai ser boas notícias para o resto do mundo quando as nações inglesas pararem de existir. Vai haver grandes problemas e vai haver grande tribulação. Vejam em Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, versículo 1 a 2.
clama em voz alta, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, estou tentando clamar em voz alta, através destes sermões, de várias mensagens da Igreja de Deus Unida, a dizer ao povo, às nações que estão a transgredir, mas não querem ouvir, rejeitam estas mensagens. Todavia, estas nações, nas suas religiões, me procuram cada um e tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Gostam de ouvir a palavra de Deus e o que Jesus Cristo faz e tudo, mas que beleza, gostam muito. E não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizem, sim, queremos justiça. Mas não praticam. Não praticam o caminho. Somos salvos de graça. E por isso, não precisamos de obedecer agora. Porque já estamos salvos. Veja em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não vos ouça. Aí está a situação. Vão dizer a Deus, ou vão orar. Mas não é que Deus não tem poder, mas é que estão continuamente a desobedecer a Deus, não estão arrependidos. Então Deus não os vai proteger. Não os vai proteger. Versículo 14. Isaías 59. Por isso o direito se retornou atrás e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Irmãos, não há verdade neste mundo. Só há mentiras, em mentiras e em mentiras. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos olhos de Deus que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O Pai enviou o seu Filho para nos trazer a salvação. E versículo 20. E virá um Redentor, que é Jesus Cristo, a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Àqueles que se arrependerem, Jesus Cristo vai salvar. Queridos irmãos, vejam também Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13 e 14. Isaías 29, versículo 13 e 14. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Eu amo Jesus. Deus meu. E usam a palavra Deus em vão. Mas o seu coração se afasta longe de mim, porque não vivem o caminho de Deus. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Não obedecem aos mandamentos de Deus, só seguem os mandamentos de homens.
Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Sim, os sábios, os prudentes, vão se esconder por causa da iniquidade que existe. Mas Deus vai fazer uma grande obra, irmãos. Deus está no poder. Deus vai intervir. Vai salvar o mundo. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos ver então no versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está perto. Irmãos, já está perto. Estão a entender? Está pertíssimo. Turbulência está à frente. Queridos irmãos, temos que avisar os irmãos. E vejam em Joel capítulo 2, versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? O dia do Senhor está perto. Qual é o dia do Senhor? É o último ano destes 3 anos e meio da grande tribulação. É o período das 7 trombetas. E aqueles que vão ser protegidos serão selados. São aqueles que serão selados durante o período ao fim do 6º selo, como lemos em Apocalipse capítulo 7. E depois diz assim, versículo 12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? É de apertar o cinto e vivermos o caminho correto. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Queridos irmãos, Deus vai intervir. E veja então um bocadinho mais adiante, no versículo 31 e 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai haver sinais celestes. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se arrepender depois de 2 anos e meio, durante esses 2 anos e meio da grande tribulação, no último dia, o dia do Senhor, o último ano, em que, no 3º ano, entre o 2º ano e meio e o 3º ano e meio, desse último ano, do período da grande tribulação, que vai ser o dia do Senhor, Deus vai intervir e vai livrar esses, porque vão ser selados. E a ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Irmãos, vai haver sinais celestes que vão ser milagrosos. Não vão ser coisas naturais, vão ser coisas milagrosas. E Deus vai intervir. Vai intervir
por este mundo e vai salvar a humanidade. Então, irmãos, o que é que se passa a nós? Nós temos uma responsabilidade, porque estamos a ser treinados agora para sermos justos e fiéis. Estamos a ser treinados, estamos a praticar, a pôr piedade, a pôr forma divina, seres divinos, a transformar a natureza humana para uma natureza divina. Nós temos que estar, preparar e observar todas as coisas para nos estarmos alertos, para sabermos que a turbulência vem e estarmos prontos e seguir as instruções, digamos assim, desta aeromoça no avião. Nós temos que seguir as instruções de Deus que nos está a dar, neste caso, nesta analogia que representa aí através do avião, mas Deus nos está a avisar, turbulência vem, arrependem-se, convertem-se, estejam prontos. Porquê? Porque depois à vinda de Cristo, vamos ver que nós vamos ser transformados em seres espirituais. E Deus nos vai usar para ajudar Jesus Cristo a salvar o mundo. Isso é o que lemos em Obadias, capítulo 1, versículo 21. Obadias, capítulo 1, versículo 21, e diz: E subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. No reino de Deus. Salvadores são vocês e nós que nos vamos juntar debaixo de Cristo como seres espirituais para salvarmos o mundo. Sim, para julgarmos não só as nações simbólicas de Esaú, mas as nações simbólicas que são rebeldes contra Deus. E o reino de Deus será dele. Queridos irmãos, esse é o segundo ponto. Sabemos que Deus vai intervir. E por isso, irmãos, estamos nós a prepararmos para tal tempo como este. Estamos a ser preparados, porque vai haver uma grande liberdade mundial. Nós, entretanto, temos que desenvolver o caráter de Jesus Cristo. Vejam em Efésios, capítulo 4, e vamos ler no versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Sermos um na fé, sermos unidos na fé, como o Pai e o Filho são unidos, unidos. Nós precisamos ser um e chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus. Crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isto é, chegarmos ao conhecimento de Jesus Cristo, homem perfeito. Para nós chegarmos a esse conhecimento, e não só chegarmos a esse conhecimento, praticarmos e vivermos esse caminho para sermos como Ele é, para chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Doutrina é importante, irmãos. Doutrina é importante. Temos que entender a doutrina de Deus. E depois, como diz no versículo 22 do mesmo capítulo, que tanto ao trato passado precisamos de nos despojar, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, isso é o que nós precisamos nos revestir do novo homem, por a verdadeira justiça e a santidade. E por isso, irmãos, quando você ouve as manchetes,
as notícias do mundo, estas turbulências, sim, esta tecnologia e estes avanços em desenvolvimentos de comidas que não são saudáveis para nós, avanços em medicina, mas muitas coisas que só causam mais problemas e contraindicações. E vemos estes avanços de rumores de guerra e guerras. Vemos, irmãos, que esta grande turbulência está à frente, porque o diabo vai ser destruído. Deus vai fazer uma grande obra. Por isso, apertem os vossos cintos de segurança. Estejam preparados. Esforcem-se para vencer e crescer em amor e carinho para com o próximo. Esteja a aplicar o verdadeiro cristianismo, isto é, esteja a viver o caminho de Deus. Irmãos, a religião não é dizer isto, aquilo ou aquilo outro. A religião é viver o caminho de Deus. É tornarmos-nos como Cristo é. Crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos numa encruzilhada, a um tempo crítico, agora, neste mundo em que vivemos. Estamos num tempo crítico na história humana. Nós não podemos, você não pode mudar o país. Ou você pode ir votar se quiser, mas não vota por nada porque não vai mudar nada. Porque o voto que você precisa ter é pelo governante que vai mudar o mundo para o bem. E esse voto é você ser um embaixador, um exemplo de Jesus Cristo, para ser um embaixador de Cristo, isto é, do reino de Deus. Esse é para quem eu voto. Esse é o meu voto. Esse precisa ser o voto. Nós não podemos mudar o mundo, não podemos mudar o Brasil, não podemos mudar Moçambique, não podemos mudar Angola, não podemos mudar os Estados Unidos, não podemos mudar a China, não podemos mudar ninguém. Só podemos mudar a nós próprios. E por isso, irmãos, atenção. Como a aeromoça disse, vamos dizer de outra maneira. Atenção, irmãos. Esperamos turbulência pela frente. Para sua segurança e vida eterna, por favor, voltem para Deus e fortaleçam o seu relacionamento com Ele em amor. Certifiquem-se de estar perto de Deus e permanecer na fé até ao fim. Obrigado pela sua cooperação.